Tudo certo? Tudo pronto? Podemos? Produção? Solta a vinheta aí. Bem-vindos a mais um Segredos da Fisioterapia. Hoje com meu amigo aqui, Flávio Leal, educador físico, profissional de educação física. Acho que é a terceira vez que eu erro isso aqui. Então, Flávio, hoje a gente vai falar sobre educação física, sobre alguns... Rixas, né? As rixas entre fisioterapeuta e educador, como que é o trabalho, aonde que um entra, aonde que o outro para, a ligação entre a gente. E vamos lá. Me fala um pouquinho de você, Flávio. Isso. Quanto tempo está formado? Como é que foi a tua trajetória até aqui? Antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite, né? Eu falo eu te agradeço por você ter vindo. Profissional de educação física num programa de fisioterapeuta, né? Então, isso aí é primordial para início de conversa, né? Então, assim, é um prazer estar aqui, cara. Eu já estou formado, esse ano eu faço 19 anos de formação, né? Eu sou especialista em treinamento funcional, tenho licenciatura, bacharel de educação física, sou formado em administração esportiva, sou o corpo docente do Conselho, né, do CREF1 aqui do Rio de Janeiro e presidente da Comissão da Zona Norte do Rio de Janeiro também. Mas, para chegar até isso tudo, tem uma historinha, né? Uma historinha um pouquinho longa. Não. Eu vou voltar um pouquinho lá nos meados, quando eu tinha 12 anos. Eu sou um ex-atleta de futebol, né? Joguei de 12 aos 24 anos. Eu era goleiro, eu falo que goleiro é o mestre dos movimentos, onde ele domina o movimento, né? Então, assim, eu falo que o movimento, a magia, o encanto pelo movimento já vem dessa época de atleta. E joguei de 12 aos 24 anos. Só que na minha época do futebol não era como é hoje em dia. Qualquer um, eu falo que hoje em dia, eu falo com certeza. Hoje em dia, qualquer um joga, né? Por quê? Empresários, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque assim, é uma coisa muito complicada. Mas eu joguei, fui até profissional, cheguei a ser profissional, joguei carioca no Rio de Janeiro. Só que chega uma hora que você olha para um lado, olha para o outro, não tem valorização, você não tem dinheiro. Futebol, 1% de todo mundo que você vê aí se dá bem, 1% fica rico. O restante fica perambulando de 6 em 6 meses em times de interior, enfim. E eu cheguei uma hora e falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Estava com 20 anos, 19, 20 anos, e não tinha profissão. Falei, cara, vou fazer administração esportiva. Falei, eu quero trabalhar para outro ramo. E fiz administração esportiva. A sorte que eu já estudava quando eu jogava, eu sempre fui um cara que estudei, sempre procurei. Isso é importante. Na época, eu até fui um dos primeiros a criar o curso de treinador de goleiros. Eu tive um treinador, o Romeu, né, que a gente criou treinos, criou exercício e filmava, né? Isso já tem bastante tempo. A gente criava exercício, filmava e vendia. Legal. Para você ver de onde vem. E eu falei, cara, preciso estudar. Aí fui fazer administração esportiva. Fiz 3 anos de administração esportiva, só que eu não trabalhei. Eu não fui trabalhar nessa área, porque não era aquela coisa, sentado no computador, fazendo gestão, entendeu? Ser diretor. Falei, cara, não é para mim. Só que assim, ao mesmo tempo que eu estava acabado de estudar, eu não tinha emprego. Falei, cara, preciso ganhar dinheiro, preciso faturar. Comecei a fazer bicos em vários lugares, de pedreiro a pintar casa, nesse nível. E não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E eu fui estudar, fui fazer a educação física. Então, durante esse curso de educação física, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de serviços gerais. Então, eu comecei nessa empresa lavando o banheiro da empresa. E durante 2 anos e meio, eu fui evoluindo dentro dessa empresa, até chegar a trabalhar com o dono, né, do lado dele. Só que nesse período eu vi alguns erros da empresa de lesões. Então, como eu trabalhei na logística também, eu vi alguns errozinhos ali. Como eu já tinha base de atleta, tinha um movimento, não tinha parte técnica, eu fui fazer educação física. Então, durante esses 2 anos e meio para 3 anos, eu trabalhava e estudava. Trabalhava e estudava. Então, eu paguei a faculdade com essa empresa. Passaram 3 anos, eu precisava sair para poder estagiar. Eu falei, cara, eu preciso ser mandado embora para poder pegar o dinheiro da rescisão, quitar a faculdade e ficar 1 ano estagiando, conhecendo a educação física na prática. Porque como eu trabalhava, eu não podia estagiar. Essa parte de estágio é muito complicada, né? Cara, foi complicado para mim. Então, assim, eu tive que arriscar. Então, na época, eu tinha 24 anos, se eu não me engano, por aí. Não sou muito bom de data, não, mas é por aí. E fui estagiar. Pedi para ser mandado embora. Na minha surpresa, os donos da empresa, todo final do ano tem aquelas festas, né? Sim, sim. Eles pararam a festa. Eu, como era goleiro, agarrava para a equipe da empresa, né?
Eu recebi uma camisa de goleiro deles. Todos os funcionários da empresa, foram mais de 100, autografaram a camisa, me deram. Que massa. E o dono da empresa me deu um envelope. Aquele envelope contava exatamente o valor de 1 ano de faculdade. Ele falou assim, ó, vai estagiar com tranquilidade. Que maneiro. A faculdade já está garantida. Falei, porra. Aí eu virei para ele, isso num palco, né? Fiz uma promessa para ele. Falei assim, ó, eu volto ainda aqui a trabalhar com vocês. Ele, vai nada, vai embora. Vai seguir tua vida. Falei, eu volto. Só que na minha cabeça eu já tinha montado todo um projeto para a empresa sem avisar eles. É isso. A minha monografia foi em cima de valências físicas na época, né? Foi sobre velocidade, coordenação, força. Então, todas as valências físicas foi em cima dessa empresa, entre aspas. Só que eles não sabiam. E eu me formei, depois de 1 ano, e voltei nessa empresa com um projeto de laboral. Sim. Só que um projeto diferenciado, que eu usava as técnicas do treinamento funcional com a laboral. Então, assim, a ginástica laboral tradicional, você que é fisioterapeuta sabe, sobre isso aí. é mais técnico, eu vou explicar. Então, enfim, eu apresentei o projeto para ele. Uma semana depois, eu já estava voltando a trabalhar e esse ano faz 20 anos nessa empresa com a laboral. Que maneiro, que massa. E essa empresa me levou para outras empresas, Sim. me levou para a mídia. Eu tenho várias matérias gravadas da minha história dentro dessa empresa. Eu já vi algumas reportagens. Então, assim, esse é um pouquinho da minha história dentro da educação física. Tem muito mais, a gente vai conversar aqui, a gente vai trocar muito papo muito sobre bom, isso. Muito bom. Antes da gente começar a falar, antes da gente falar direto sobre os assuntos, eu queria falar de umas parcerias nossas aqui. Uma delas é a Sobre Ti, da Duane e do Yuri. É uma empresa familiar. Eles começaram a fazer doces depois da pandemia, ela para ajudar na faculdade também, como todo mundo faz. Todo mundo tem uma história. Vai rolar um videozinho para vocês terem uma ideia do que elas estão fazendo, mas ela mandou um presente para você. Ah, mentira. Olha isso aí. Quem me conhece sabe. Eu sei. Quem me conhece sabe que eu sou louco por doce. E não é da boca para fora, eu gosto muito. Obrigado, sobre ti. É sobre ti. Obrigado. Se a Carla brigar... Não, ela não vai brigar, não. Tem uma aliada dentro de casa que é pequena. A Júlia. E como é que a Júlia tá, rapaz? Tá bem, tá grande, 12 anos. Então, bom, ela faz parte dessa história também. Tem umas histórias bem legais com a Júlia, com a educação física também. Já? Já. Legal. Ela gosta, ela curte bastante. Bom. Então, vamos lá. A gente sempre ouviu falar sobre... Cara, aquele polêmica, né? O fisioterapeuta pode fazer isso, o profissional de educação física pode fazer aquilo. Existia uma rincha quando eu comecei a trabalhar. Essa polêmica de que eu não posso atuar na academia, você não pode fazer massagem. Como é que você enxerga isso daí? O que você vê de evolução nesse quadro e como que era essa história? Rafa, desde quando eu me formei, existe essa rixa. Falar que não existe? Mentira, existe. Eu falo, na minha opinião do Flávio, né? Eu acho que isso é uma ignorância, cara. Uma ignorância, assim, das maiores da face da Terra. Porque, assim, se nós somos profissionais da saúde, o nome já diz, né? Nós somos profissionais da saúde. A gente tem que se preocupar com o ser humano, com o cara que está ali do outro lado, que está procurando ajuda. E quando você trabalha para a saúde, você tem que ter um pensamento interdisciplinar. Sim. Certo? Médico, fisioterapeuta, nutricionista, profissional da saúde e assim vai. Então, você excluir qualquer tipo dessa área na tua área da saúde, eu acho que é uma ignorância, porque ninguém vence sozinho, começa por aí. Sim. O profissional de educação física, ele trabalha com condicionamento físico. Ele não trabalha com reabilitação entre si. Então, é de cara. Na minha opinião, e o que eu vejo, o que eu leio, o que eu estudo, existe uma grande diferença de você condicionar e você reabilitar. Concordo. De cara. Claro que existem profissionais hoje em dia que trabalham com reabilitação, mas na área do fortalecimento. Sim. Né? Então, você vai fazer trabalhos de prevenção. Eu não gosto nem de usar muito essa palavra de prevenção, Rafa. Não dá para a gente prevenir um acidente. Então, você pode estar dentro da academia, fazer um exercício para poder fortalecer, mas você pode deixar o peso e virar o pé. Exato. Então, você não tem como prevenir uma lesão durante o treino. Exato. Você pode evitar uma lesão. Na minha área, eu trabalho muito com essa palavra de evitar lesão. O que é evitar uma lesão? Exemplo, com a minha área laboral, as pessoas trabalham o tempo todo sentado, pegando peso. Sim. Então, como é que você vai evitar a lesão desse funcionário? Fortalecendo a musculatura específica. Ponto. Então, quando a gente pensa, né, de excluir a educação física de um lado,
fisioterapia do outro, é um pensamento burro. Vamos ser bem claro aqui. Porque, assim, não existe o melhor, não existe o pior, não existe meio termo. Eu acho que se cada um respeitar o espaço do outro e unir as forças, a profissão, né, ou o profissional da saúde vai elevar cada vez mais, cara. O que eu vejo muito hoje também, assim, no caso... Antigamente eu botava um paciente meu, saía da cirurgia, eu começava fortalecimento com ele, começava um trabalho de propriocepção, a gente faz aquele... Tenta melhorar o ligamento, tenta melhorar a musculatura, tenta melhorar o alongamento. Isso. E aí ele faz o número de sessões, volta no médico, o médico libera ele para academia e ele vai de qualquer maneira. Hoje a gente já sabe que existem... Não é uma... Acho que eles falam curso de reabilitação na educação física, na pós, né? Eu sou pós-graduado em treinamento funcional de prevenção de lesões, recuperação e condicionamento físico. Você tocou num negócio bem bacana aí. Termina que eu vou completar. Porque é interessante pelo seguinte. Antigamente a gente falava assim, o fisioterapeuta e o médico vão saber da doença. O educador físico, o profissional de educação física, acho que, conta aí, acho que foram 6. O profissional de educação física, ele vai dar esse condicionamento, ele vai dar o segmento pro atleta, pro paciente, no caso. Isso. E aí eu sempre falo para os meus pacientes isso. Cara, você vai para academia e procura um profissional bom pelo seguinte, para você ganhar força muscular, você tem que encolher o músculo todo e esticar ele todo. Para você hipertrofia, no caso. Para você ganhar força vindo de uma cirurgia, você não precisa pegar todos os limites. E um profissional qualificado vai saber disso. Então não dá para chegar numa academia... Aí eu vou falar uma coisa que eu gosto. A academia inteligente que não quer ter profissional. Isso, exatamente. Aí dá ruim. Aí não dá bom. Eu falo que... Eu vou contar até uma historinha, né? Você lesiona, você passa por uma cirurgia, você passa pelo fisioterapeuta, do fisioterapeuta você vai para a educação física. Eu falo que eu não sei mexer no infravermelho. Graças a Deus, quase ninguém mais. Você está entendendo? Então, assim, eu não sei fazer, não sei mexer no aparelho de tênis. Então, é por isso que eu falo, cada hora tem o seu momento. Do paciente ele vai se transformar no aluno ele pode se transformar no atleta. Então, eu falo que existem fases que você tem que respeitar. Sim. Não tem como pular, Rafael. Você sabe disso. Então, o cara se lesionou, fez uma cirurgia. Como é que ele vai passar direto para o profissional de educação física? Não tem como. Existe um tratamento que só o fisioterapeuta faz, cara. Sim, sim. A gente vê coisas bizarras? Muita. Eu falo que eu vou trabalhar por muito tempo ainda. Porque, às vezes, a gente enxerga coisas em academias que você fala assim, caraca, não tem como você falar. Porque não é ético você chegar e corrigir um profissional, um personal, fazendo algum tipo de movimento, seja lá o que for. Mas eu uso de exemplo para mim. Sim. Cara, isso aí eu nunca vou fazer. É interessante. E, assim, é a gente que estuda, que está o tempo todo se atualizando. Quem me acompanha na rede social sabe que ou eu estou dando curso, ou estou dando congresso, ou estou estudando. A gente vê muita coisa que as pessoas param no tempo, né? E aquilo ali é para sempre. Não é para sempre. Nada é para sempre. Ele aprendeu a fazer aquilo, só faz aquilo. Exato. Eu acho que na física também é assim, né? Tem muito. Hoje que um trabalho de infravermelho funcionava 5 anos atrás, não funciona mais. Na verdade, ele tem seu valor. Tem seu valor. Mas existem coisas muito mais modernas. A tecnologia evoluiu absurdamente. Exatamente. A gente consegue hoje acelerar um processo de cicatrização de fratura. Isso, exatamente. É isso. Como é que um profissional de educação física vai atuar nisso? Não tem como. Então, eu acho que o grande pulo do gato é exatamente isso aí. Essa rixa é você respeitar o espaço do outro. A gente consegue trabalhar junto. A gente podia acabar com essa palavra e criar uma aliança, né? Seria muito mais interessante. Não, eu acho que, na verdade, a gente tem que assumir o papel de profissional da saúde, Rafael. Exato. Mais profissionais de educação física, né? Não estou falando de fisioterapeuta, não, mais os profissionais. E tem que assumir o papel que ele é um profissional de educação física e da saúde. Mas eu acho que até nos conselhos existe um pouco dessa separação. Tanto é que existe um projeto-lei de um deputado, não sei se ele é fisioterapeuta também, né? Na verdade, eu confesso que eu não pesquisei sobre isso. Eu até recebi os artigos, mas eu não li por inteiro. Que ele fala que da obrigatoriedade de um profissional de fisioterapia dentro das academias. Como é que você vê essa informação? Eu acho isso maravilhoso. Sério? Na minha opinião, eu acho maravilhoso, porque assim, agrega clientes para a academia, que são clientes que não estariam ali na academia. No decreto ele fala, inclusive, sobre pacientes com portadores de deficiências físicas. Então, ele não estaria ali, Ele estaria numa clínica de fisioterapeuta. Então, a partir do momento que ele se reabilitou, ele vai procurar uma academia. Como ele já está ali dentro, ele vai ficar ali dentro mesmo. Legal. Então, olha só, tu para e pensa, como é que o profissional de educação física não vai querer um negócio desse?
Não, aqui não. Aqui é só saúde. Aqui... Não, cara. Eu acho que a pandemia veio para mostrar para gente que a educação física não é só os corpos sarados, né? Suados. Não. Eu acho que foi além disso, porque os marombeiros, ditos marombeiros, os caras que puxavam ferro, eles tiveram que se virar com peso corporal. Então, assim, quem era saudável... Calistenia. Exatamente, a calistenia, que é a minha base desde sempre, entendeu? O peso corporal é funcional, é você trabalhar a funcionalidade do aluno, entendeu? Eu quero saber essa diferença aí, vamos lá. Então, assim, você excluir o fisioterapeuta da academia, cara, é jogar dinheiro fora, ainda tem essa parte. Você agrega serviço para o aluno e você ainda agrega serviço para você. Nunca aconteceu comigo, tá? Até porque eu nunca cheguei a atuar dentro de academia. Particularmente, eu não gosto muito. É um ambiente. É um ambiente diferente. Eu gosto de malhar. Isso. Não frequento muito, mas eu vou de vez em quando. Eu pago. Melhor aluno. Mas o que acontece? Já aconteceu com um colega meu de estar atendendo, deu continuidade no tratamento do paciente e levou ele para a academia. E o diretor, o coordenador da academia falou que ele não podia estar fazendo aquilo dali. Isso na época criou uma polêmica, Pereira e Pão Duro. Hoje existe um decreto que a gente eu posso atuar dentro da academia. Isso já está sancionado. Assim como também tiraram o CREFITO conseguiu tirar o profissional de educação física do hospital. Eu nem sabia que vocês tinham. Mas isso também está para mudar. Porque a gente vai trabalhar dentro da parte de cardio. De recuperação cardiológica. Exato, tem a parte de cardio também da físio. Isso. Aliás, os estúdios legais de cardio. Exatamente. Tem educador físico, tem então, é exatamente isso aí que tem tá todo falando, mundo. Entendeu? Fisioterapeuta, médico. Dá para todo mundo. Eu falei, dá para você. Todo mundo. Assim como o profissional não pode atuar numa reabilitação cardíaca de respiração, né? O fisioterapeuta também não pode atuar dentro no condicionamento físico desse paciente, que já está bom e pode correr e pode fazer um intervalado. Então, assim, do mesmo jeito que a gente não tem como reabilitar essa parte cardíaca, você ainda tem como montar um intervalado para ele. Não, eu nem faço ideia. Está entendendo? Exatamente, então está entendendo. Então, é uma escada. Um ajuda no outro. Exatamente. Você vai construindo em prol de quem? A gente esquece desse detalhe. Do paciente. E do futuro aluno, do futuro atleta. Então, o detalhe está isso. A gente pensa no nosso egocentrismo, né? Que eu sou profissional, que eu sou fisioterapeuta, e esquece do principal, que é o paciente, que é o aluno. Eu sempre falo isso, eu vou te botar força para andar, para sair do consultório e chegar na academia. Para você ficar forte e saltar. Aí eu tenho um amigo também que ele fala muito sobre treino de poliometria, treino de resistência, treino de explosão. Eu falei, cara, deve ser maneiro, mas eu não sei fazer isso não. É isso. Então, respeitar. Eu vou até aqui. Até aqui eu vou. E eu acho maneiro, eu acho que eu não conheço nenhum profissional, mas eu quero conversar com um que é a fisiologia do exercício. Ele é médico fisiologista, especialista, né? Em fisiologia. Eu acho que ele está entre nós dois, né? Tá. Mais ou menos assim. É mais uma especialização da educação física, né? Porque ele trabalha mais... Educação física. Ele trabalha mais na parte fisiológica do aluno. Então, ele vai estudar desde células, né? Desde parte sanguínea, né? Ver se a fibra dele é lenta, se é rápida, como é que ele vai treinar, se ele vai ser um cara de explosão, se ele vai ser um cara mais de resistência. Então, o fisiologista ele vai trabalhar... Eu falo que é a parte interna do cara, né, cara? Nesse sentido, a gente sempre fala de prevenção, que não existe, na verdade. Mas a fisiologia está chegando num ponto de que, aquele cara tem mais propensão a ter lesão de joelho, o outro tem mais problema de coluna. Então, a gente trabalha mais e estimula mais em cima daquele Você vê o próprio futebol. Hoje em dia, o futebol está muito tecnológico. Exatamente. Eu conheço uma pessoa, o Alex Sotomayor. Depois eu fiz até pesquisa sobre ele. Ele trabalha hoje num clube do Rio de Janeiro. E ele implementou a tecnologia, né, nos atletas. Então, ele sabe quanto o cara correu, qual distância, qual foi o VO2 dele máximo durante o treino, durante o jogo. Cara, é perfeito. VO2? Tudo. VO2 máximo dele durante tal VO2 momento. É o que? É o volume. Isso, é o volume de oxigenação que ele recebe. Então, assim, ele sabe tudo o que aconteceu com aquele atleta durante o jogo. Tudo. Tem tudo no computador ali. E tudo através de um GPS que está conectado ao atleta, no pé, nas costas, tanto faz. Se você vê na televisão, você vê, às vezes, os caras tiram a camisa. Sim. Tá tipo um top. Aquilo ali não é um top, aquilo ali é uma parte tecnológica do clube. Que o cara está sendo monitorado todinho. Isso quem faz é o fisiologista. Sim, eu só não sabia se era médico... Não, é o profissional de educação física. Que maneiro, cara, que massa. Profissional de educação física. Evoluímos muito, né? Muito, graças a Deus. E falando sobre ainda prevenção, essas coisas, como que é as modalidades? Você falou de ginástica laboral e treinamento funcional. Uma passagenzinha rápida aqui.
Quando eu te conheci, Isso. faz tempinho. Mas- Não joga data, não. É. Eu tinha acabado de sofrer uma lesão na coluna. Eu lembro. Pouco tempo de... fazia atletismo, corria, jogava bola, fazia um monte de coisa. E lesionei a coluna, pegando peso, fazendo... Se eu não me engano, foi no leg. Botei peso absurdo É. e arrebentei minha coluna. Porque eu malhava sem orientação, sem personal, sem alimentação, sem sono. Aquela idade que você... Existe ainda sobre isso. Existe. Aquela idade que você não dorme, não se alimenta, Isso. vai malhar e tá tudo bem. E acha super-homem. Você acha super-homem, uma hora você vai se machucar. vai. Se cuida. E aí eu lembro que eu não conseguia mais correr. E falei com você sobre isso. Eu falei, Isso. cara, nunca mais vou correr. Eu corro, minha coluna dói, eu fico com o pé dormente. E aí tu, poxa, mas você faz algum tratamento específico pra isso? Na época eu era estudante de fisioterapia. Eu lembro. Aí eu falei, não, eu faço fisioterapia. A mulher bota um negocinho de mexe, corta uma casinha de cachorro, a minha manda fazer um elásticozinho e eu vou embora. Aí ele, não, vamos fazer um treinamento específico. E sério, eu falo isso com emoção porque eu gostava de correr e eu não conseguia mais correr. Eu treinei com você me botou um treinamento específico para correr, não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro, cara, eu lembro. E eu comecei a fazer as corridas de circuitos das estações. É. E a primeira corrida que eu fiz em 24 minutos. Eu fiz 5 quilômetros em 24 minutos. É um tempo maravilhoso. Cara, absurdo. É um pace muito bom alto. pra caramba. Baixo, na verdade. Bom pra Pace caramba. ótimo. Porque depois disso eu parei de treinar, saí da academia, aí várias coisas, me mudei, aconteceu um monte de coisa. A última corrida que eu fiz, no mesmo ano, eu levei 45 minutos e acabei com o pé dormente. É isso aí. Então, eu lembro que você fez um treinamento funcional. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, porque existe o treinamento que eu falo que é coletivo, onde todo mundo faz o mesmo exercício, sem nenhuma função, sem nenhuma funcionalidade, e o treinamento funcional específico, que é... Fala melhor sobre isso, você faz muito vamos lá. melhor. Uma década atrás, pode falar assim, o treinamento funcional, onde ele surgiu, né? Foi o boom. Treinamento funcional. Então, todo mundo fazia treinamento funcional. Na verdade, todo treinamento, todo exercício, ele é funcional. Tá? Todo exercício, ele é funcional. Só que nem todo treinamento é o treinamento funcional. Vou dar um exemplo. No caso, para mim ou para você, pessoa então, trabalha diferente. Você falou sobre as aulas coletivas. Por exemplo, eu vejo muito assim, aula de circuito funcional. Sim. Aí você vai assistir a aula. Na verdade, é uma aula de circuito. Sim. Trainer. É isso. Porque para você ter um exercício funcional, ele tem que ter funcionalidade. Ele tem que funcionar para tal. O teu caso, voltando ao teu caso na época que você queria correr, se lesionou, o que eu fiz com você? Eu peguei a funcionalidade da corrida, o jeito de correr, as musculaturas que são ativadas durante a corrida e trabalhei a força dele, porque a base do treinamento funcional é força. Sim. Então você trabalha a força específica, mas muito específica. A gente fala que a gente treina os gestos esportivos. O que são os gestos esportivos? O tênis, que tem um gesto bem ali descrito. Único. A corrida. Então você estuda um aluno e você treina a musculatura que ele utiliza durante a corrida. Sim. Fora a parte central do corpo, né? O famoso core, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em core. Todo mundo. E nem todos sabem como trabalhar o core. Porque todo mundo acha que bota a pranchinha, vamos trabalhar o core. Boa. Então, assim, o core ele vai muito mais além da prancha. Entendeu? Existem vários vídeos agora circulando na internet sobre isso, né? Mas eu lembro na academia, tinha um professor, o Alexandre. Sim, parceirão, Alexandre. Pô. Ele fazia uma aula de futebol, alguma coisa do tipo. Futebol. Eu lembro que eu fui fazer uma aula com ele, só tem mulher nessa aula, bobeira. É ruim, salpingando, né, filho? Caraca, o cara me botava pra fazer de 600 a 1.000 abdominais por dia numa aula. E aí eu lembro de um dia que vieram os marombeiros, os caras Isso, ninguém aguenta. Ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu fazer. Mas por que não aguenta? Porque os caras trabalham o músculo, ele não trabalha o movimento. Então, o cara que faz a musculação em si, a tradicional, supino, leg, ele isola a musculatura. E o treinamento funcional, você não tem como isolar uma musculatura no funcional. Você trabalha músculos integrados com movimentos padrões. São os movimentos, a gente fala que são os padrões de movimento, que é agachar, sentar, empurrar, puxar, carregar e rotacionar. Que vem uma coisa bem simples. Quem nunca, às vezes, vai girar para pegar um papel na impressora ou pega e tum!
Ai, me lesionou. O que é isso? É um padrão de rotacionar. Só que a gente não tem como trabalhar isso na musculação. O funcional trabalha, Sim. que são os movimentos rotacionais, antirrotacionais. Então, existe linhas faciais, miofaciais no corpo, Sim. que a musculação tradicional não vai trabalhar, Rafael. Não vai trabalhar. Você deve ter visto. Você pode falar de musculação tradicional Tradicional é academia, aquela coisa ferro, né? engessada. E o funcional, ele trabalha além disso. Ele trabalha movimento, ele trabalha mobilidade, ele trabalha força. Então, assim, é uma união dos padrões de movimento com o desenvolvimento das capacidades físicas para uma determinada funcionalidade. E nunca é isolado. Então, você consegue fazer um treino, às vezes, de 20 minutos, que vai equivaler a 2 horas de treino na musculação. Sim. Nesse embrolho aí também entra o CrossFit, né? O CrossFit, na verdade, ele é uma marca, né? Só um spoiler. Eu vou fazer um programa só sobre CrossFit, cara. Muito bom. Eu acho muito interessante. Muito bom. Então, assim, o CrossFit, o nome é uma marca. O treino se chama Cross Trainer. Sim. O que é o Cross Trainer? É o treinamento funcional com levantamento olímpico, que é o LPO, e a ginástica. Ginástica. Então, o que é isso? O funcional, que são os movimentos com bola, corda, escada. O LPO, que é barra olímpica, que são os levantamentos olímpicos. E os artísticos, que são o quê? As argolas, as barras. Corda. Então, isso é o cross training, que é o CrossFit. Mas é muito legal. É maravilhoso. Eu falo que, assim, existe o CrossFit do bem, que são profissionais que se preocupam com os alunos, que se preocupam com o treinamento. E existe o CrossFit que quer lotar o boxe, que não quer nem saber. O cara que começa, que nunca pegou uma barra olímpica, o profissional vem e joga o cara na barra olímpica. Como? Aí vem a lesão. Aí o que acontece? O CrossFit lesiona. Então, não é isso. Então, mas é exatamente isso que eu vou falar. Mas no início aconteceu assim, né? Muito. Você via treinamento funcional, todo mundo dando treinamento funcional na praia, na quadra e no mundo. Eu fui pioneiro na barra, né, cara? A Barra do Jogo fui pioneiro na mesmo, na praia, né? Eu lembro. Né? Eu já fiz um treinamento meados de 2007, por aí. 2006. Então, mas ali você fazia uma coisa para todo mundo. Então, ali, treino... o que era ali? Ali era um circuito na areia. Na areia. Entrava quem queria. Exatamente. Você não era um treino físico. Sim. Com uma base instável da areia. Era bem punk. Então, assim, qualquer um... Eu falo assim, pisou na areia, correu, já está treinando. Que você está numa base instável, então você vai exigir várias musculaturas. Por que às vezes as pessoas utilizam funcional na areia? Porque na areia você tem que estabilizar teu corpo. Sim. Então, nossas articulações, uma estabiliza, outra mobiliza, uma estabiliza, outra mobiliza. Então, na areia você está o tempo todo fazendo esse processo. Exatamente. Então, por isso que as pessoas usam muito, vamos fazer um funcional na areia. Às vezes eu vejo até umas coisas meio... Vou botar um bozu, um disco de equilíbrio na areia. Eu falei, pra quê? Pra quê? Se a própria areia já está trabalhando na base estável. Então, assim, você quando está na areia, você já está fazendo a função. Sim. Eu falo de bons profissionais justamente por isso. Quando a coisa dá um boom, todo mundo quer fazer. E nem todo mundo está preparado para dar esse tipo de aula. A mesma coisa do CrossFit. Quando começou o CrossFit, eu via boxe com 50 alunos e um professor. Absurdo isso, cara. Não tem como aquilo. Não tem como Ele isso dar certo. Ele está preocupado em ganhar dinheiro. Exato. Isso não tem como dar certo. Um boxe legal, você vai ver 2 caras trabalhando, um estagiário, um grupo aqui, um grupo ali, aí o cara consegue te dar fase, né? Iniciante, moderado e avançado. Tem sempre essa parte daí. E muitos... Aí vem um outro ponto interessante. Eu trabalho direto com o médico. O cara operou, tá com a lesão, o médico me passa. Muitos médicos recomendam a gente porque conversam com a gente. Sim, claro. Quando o fisioterapeuta ele manda para a academia, ou quando o médico dá alta para a academia, não existe esse bate-papo. Eu, particularmente, tenho alguns profissionais de educação física que eu... Cara, 9. É ótimo. Tem alguns amigos que eu indico e passo. Cara, ó, ele tá com o joelho assim, ele tá com o coluna assado. Como é que é para você... Como você vê esse paciente que está chegando na academia para fazer esse retorno? Como é que é a adaptação de um pós-operatório, por exemplo, de joelho ou de coluna, para voltar para a atividade física? Como é que é isso? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu vou saber se ele veio desse processo, médico e fisioterapeuta. Se ele não, por exemplo, o cara chega na academia com a lesão de joelho. A primeira coisa que eu vou perguntar, cadê o laudo? Onde é que está o laudo? Eu preciso ver o laudo. Eu não vou ler imagem. Rafael, a gente não é especialista em ler imagem. Existem profissionais que sabem ler? Sabem, mas eu não leio imagem, não sei ler. Fisioterapia. É difícil, cara. Hoje eu acho que está na grade curricular. Tá. Mas na minha época era curso extra. Então, eu preciso saber de laudo. Se o cara falar para mim assim, eu não fui no médico, eu não vou nem pegar ele. Porque eu não sei qual é a lesão que ele tem. Então, assim, ele tem lesão. Está aqui o laudo. Pum. Passou pelo médico? Passou. Passou pelo fisioterapeuta? Passou. Então, vamos trabalhar
a sua lesão, mas no fortalecimento muscular. Eu falo o seguinte, a gente não treina a lesão. Sim. A gente não vai trabalhar a lesão, a gente vai trabalhar a musculatura. Sim. E às vezes uma lesão vou dar um exemplo, né? De glúteo, vem de um problema lá do ombro, por causa das linhas faciais, né? Nossa tensegridade, né? Aquela linha que cruzam o corpo, a parte anterior, posterior, colateral. Então, às vezes, o cara se foca muito naquela região ali, e às vezes o problema não está, porque ele já está resolvido o problema daquela região. Então, essa coisa... Ele já veio curado, já está bom. Então, os caras querem maltratar aquela região de joelho. Eu falei, para quê, cara? Já está curado. Então, vamos trabalhar outra região. Estabilizar tudo. Exatamente. Então, assim, meu papel como profissional de educação física de um aluno que vem desse processo, eu vou trabalhar a musculatura que é responsável pelo corpo. Pelo movimento. Pelo movimento. Pelo então, joelho. assim, a lesão já está curada. Então, assim, o mal, eu acho, às vezes, do profissional é que ele, não, vamos lá que eu vou refazer isso aí, besteira. Mas vocês costumam, por exemplo, a gente da fisioterapia, a gente tem a mania de pegar... E quando o médico não escreve muito bem ou não explica muito o caso, a gente tem a mania de ligar para ele. É ótimo. Essa ligação é ótima. Acontece, Rafael, às vezes vim... Vocês fazem esse tipo de comunicação? Eu particularmente, eu até faço. Hoje, não mais. Eu nunca mais recebi. Mas, há um tempo atrás, antes da pandemia, o paciente chegava com a série pronta de médicos, até de fisioterapeutas. É o que eu falei. Pós-pandemia, foi muito bom para o profissional de educação física. Porque como ele entrou dentro da área da saúde, que isso aconteceu em 2021, Sim. muda. Porque, assim, antigamente, os médicos escreviam exercício. Muita coisa. Então, eu cansei de pegar o telefone e ligar para o médico. Doutor, por que o senhor passou esse exercício tal, tal, tal? Se ele tem que passar primeiro pela fisioterapia. Não posso fazer isso. Você não tem condições de fazer isso. Eu sempre falo, ninguém entra num consultório dentário e quer tirar o próprio dente. Ou quer tirar o dente de um amigo. Mas todo mundo quer montar uma série. Você está entendendo? Então, assim, voltando ao assunto das rixas, né, eu acho que se respeitar o espaço de cada um, vai dar muito bom. Todo mundo tem sua função. Exatamente. Interessante. E nesse sentido, vale a pena essa pessoa contratar o serviço especializado como um personal? Ter um personal? Aliás, me fala um pouco o que é o personal. Então, antigamente as academias sempre tinham um professor que dava atenção, e aí veio essa onda de academia inteligente, não precisa de professor, cada um traz o seu. É uma moda? É uma coisa que vale a pena você ter um personal? Eu falo que hoje em dia, quem tem condições de pagar um personal, eu falo que tem que pagar. Tem que pagar. Vamos lá, vamos por parte, igual o Jack. O cara que a maioria, não falo que todos, né? Que está ali no salão de musculação, essas redes maiores, redes grandes aí, que tem um salão de musculação hoje com 300 pessoas e às vezes 4 profissionais. Como é que ele vai atender? Nunca vi 4. Eu vejo às vezes... Esses 4 aí é contando o pessoal da limpeza? Exatamente. Eu vejo muita gente reclamar dessas 4, 3 pessoas que estão ali que não fazem nada. Falei, como que ele vai fazer com 300 pessoas e só tem ele? Não tem como. Então, ele só vai ver a parte negativa do profissional. Ninguém vê a parte que ele está ali com milhões de profissionais, milhões de alunos. Não é culpa dele. Ele queria estar ali com um monte de gente. Exatamente. Existem os caras que não querem nada? Existe. Como qualquer profissão. Normal. Qualquer profissão. Mas, assim, a gente tem que olhar o outro lado também. E quando fala no personal, né, eu falo que quem tem condições paga, por quê? Não é uma série generalizada. Ele vai treinar o que você tem de objetivo. O teu caso, na época, você tinha problema de coluna. Sim. Como é que eu vou botar para você 3 de 12 na cadeira extensora, vai lá, faz o abdominal, vai embora? Não, eu tenho que estudar o seu caso, eu tenho que entender como é que eu trabalho com o personal. Antes de tudo, eu nem começo a fazer exercício, eu sento para conversar com o cara. Sim, interessante. Já mostro o meu trabalho, mostro o meu contrato, dica para você que é profissional de educação física que não faz isso. Você que trabalha com o personal, faça um contrato com o seu aluno, segurança para você e para o seu aluno. Mostra o contrato, mostra quais são as etapas que ele vai ter durante 3, 4, 5, 1. Eu tenho alunos de mais de 10 anos, Rafael, de personal. Eu peguei já ele, o filho, quer dizer, eu já peguei o avô, o filho e o neto. Já peguei 3 gerações de família. Caraca. Para vocês terem noção. Eu estou ficando velho. Então, assim, você tem que mostrar para o aluno o que você vai fazer. Não é chegar lá, vamos lá. Tudo bem, prazer, Flávio, vamos começar a treinar. Vai lá para o leg, vai para o agachamento, vai para o supino. Não, cara. Você tem que fazer uma avaliação. Qual tipo de avaliação? Vai depender do aluno. Existem avaliações funcionais, existem avaliações topométricas, tem vários tipos de avaliações. Na verdade, um profissional de educação física da academia não vai conseguir fazer isso. Não. É aí que vem a importância de um personal. E aí que vem a importância de você estudar, cara.
Legal. Não adianta. E tem outra, outra dica profissional. Procure um nicho. Não saia atirando para tudo quanto é lado, não, senão você vai ser mais um em monte. Então, se você trabalha com idoso, fica nesse foco. Se você trabalha com criança, fica nem aí. Se você trabalha com emagrecimento, fica com emagrecimento. Porque quando você começa a atirar para vários lados, você fica perdido. Você faz tudo, mas não faz nada. Então, você tem que se tornar uma referência. Hoje eu posso falar que eu sou referência no treinamento funcional. Entendeu? Hoje eu posso falar que o treinamento funcional laboral também é uma das minhas áreas muito atuante. Então, você, quando define um nicho e você vai trabalhar essa parte personal com nicho, você vira referência. Eu vi uma pesquisa, inclusive foi um estudo de um colega da faculdade. A gente falou sobre a ginástica laboral e a ergonomia. Uhum. Que, para quem não conhece, a ergonomia é aquela parte que o cara ajusta a cadeira, a mesa, Isso aqui, a altura. E, no no caso, esse é o papel da fisioterapia. Isso. A parte de, hoje eu até vou além. Existe um mercado da educação física que também trabalha com ergonomia. Mas ele tem que fazer um curso específico de ergonomia. Interessante. Porque, assim, a gente não conhece a ergonomia, Rafael. É mais um daqueles trabalhos que entra o casal. O educador, o profissional de educação física e o fisioterapeuta. Há poucos dias atrás, eu apliquei meu método, né, que é o treinamento funcional laboral, para uma clínica de fisioterapeuta. Que maneiro. Foram 4 fisioterapeutas que me contratou para mim aplicar o método para elas aplicarem na empresa deles de ginástica laboral. Maneiro. Então, olha só como é que é bacana. Imagina se tivesse essa rixa. Específico, né? Não. Por quê? Elas queriam conhecer mais do como é que funciona esse método para poder aplicar lá na empresa. E como é que eu vou falar que elas não podem aplicar, gente? É saúde. É verdade. É saúde da empresa, entendeu? Nesse estudo que ele fez, a gente conseguiu, na empresa, toda semana eles botavam uma maca de shiatsu, um cara que fazia massagem, e sempre tinha pessoas que se lesionavam, se afastavam por doença. Depois que eles começaram a botar essa maca de massagem, cara, caiu muito, mas assim, comprovadamente, em 2 anos, caiu mais de 70%. Então, vou dar um exemplo dessa empresa que eu trabalho. Eu estou lá, vai fazer uns 19 anos. Não existe lesão. Não existe. E olha que o pessoal as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que não tem lesão no movimento do trabalho. Sim, pode acontecer de ele cair, isso aqui. É trabalho pesado. Mas eles não se lesionam. Por quê? Eles estão preparados para aquilo. Sim. É o laboral atuando ali direto. Então, assim, existe uma preocupação com o funcionário, com o ser humano que está ali, porque assim, não é só no ambiente de trabalho. Eu falo que tem que se estender para fora dali. Em casa, na família, entendeu? No dia a dia dele também. Vamos lá, isso é tipo uma preparação física para o trabalho dele. Isso. O que é não sei se eu vou até entrar um pouquinho nesse lado. Existe a ginástica laboral tradicional, sim, que são movimentos de alongamento, de relaxamento. Só que eu percebi uma necessidade além disso. Porque, vou dar um exemplo, como é que o cara que trabalha na logística, pegando caixas, pegando peso de 100 gramas a 70 quilos, não tem como você relaxar a musculatura para ele fazer força. Não. Você está entendendo? Então, assim, eu sempre, na minha cabeça, cara, não tem como você relaxar, não tem como você relaxar, você vai fazer força. Então, aonde que entrou o treinamento funcional laboral? Da base do treinamento de força, que é do funcional. Sim. Então, eu comecei a trabalhar... Mas o treinamento funcional dentro... Exatamente. Bem específico. Laboral, porque assim, legal. Ginástica laboral. Ginástica, que é a parte de física, sim, que pode englobar desde alongamento até movimentos de força, só que a laboral, que é de laboro, que vem de trabalho. Sim, então, eu tirei a ginástica, que é muito específica, para o treinamento funcional, que vai englobar várias coisas. Foi o que eu falei no começo. Interessante. Capacidades físicas, padrão de movimento. Então, eu uni as palavras e criei esse método. Então, eu trabalho força com eles. Legal, legal. Como, Flávio, se não tem peso? O próprio peso deles, o peso corporal. É o calistenia. Sim. Ah, Flávio, no escritório também? No escritório também. E como é que é esse processo para um idoso em casa? Maravilhoso. Cara, eu tenho uma senhorinha de 70, 80 anos que não... Também. Eu tenho uma de 84, Dona Nete. Ela vai ver isso aqui, depois ela fica toda boba. E tem a Dona Zélia também. Eu trabalho com elas um bom tempinho já. E elas, assim, trabalhar a funcionalidade. O idoso precisa de quê? Autonomia, né, Rafael? O que ele precisa fazer sozinho? Sentar no vaso, levantar do vaso, sentar no sofá, levantar do sofá, levantar da cama.
Então, voltando à parte de função, Isso. a gente trabalha a funcionalidade do idoso. O que acontece muito comigo hoje é quando um paciente sai de um hospital, vai para casa sem nenhuma patologia específica. Não, o cara ficou 2 meses deitado e precisa de fisioterapia para voltar a se mexer. Cara, eu vou confessar que eu atendo alguns pacientes, mas eu vejo assim, não, ele tem uma artrose no joelho, ele tem um problema no ombro, e aí eu vou focando em cima disso. Mas já chegou o ponto de eu pegar um paciente que não tem nada. Ele só ficou 1 mês deitado. Parou a máquina. Então, olha só, não é comigo. É movimento. É um profissional de educação física, porque vai te dar uma geral. Não Rafa, existe uma especificidade ali. Eu falo que não importa o que faça, qualquer tipo de movimento. Dança, caminha, faz a musculação. E assim, estudos já comprovam, estudos já estão comprovando, né, que o idoso tem que fazer trabalho de força. Claro que ele não vai fazer um trabalho de força que nem eu faço, que nem você faz. Sim. Mas ele tem que fazer trabalho de força. Muscular, né, cara? Músculo, fibra muscular. Você não precisa daquele músculo para poder se sustentar em pé, para poder ter o equilíbrio. Então, voltando à função, ele tem que ter das capacidades físicas, né? Tem que ter força e tem que ter equilíbrio. Quer ver uma coisa? A gente está sentado aqui, né? A gente está utilizando uma força. Tá. Só que, assim, a nossa força para a força do idoso é bem diferente. A gente está fazendo uma força submáxima. Para o idoso, já pode ser máxima. A gente está precisando de equilíbrio, senão se a gente relaxar, a gente cai. Para o idoso, às vezes já é um pouquinho pior esse equilíbrio. Sim, a gente tem dificuldade para ganhar massa muscular. Exatamente. Então, ele subiu uma escada. O idoso precisa de equilíbrio, precisa de força, precisa de coordenação motora. Então, isso tudo entra nas capacidades físicas do funcional. Então, a gente desenvolve as capacidades físicas através de movimento. Cara, é interessante mesmo essa parte. E só de curioso, para atleta, como é que é o treinamento específico eu falo de atleta? Treinar atleta é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque tu não se preocupa com nada, entre aspas. O atleta treina 200%, filho. Para vocês terem noção, a gente treina ali na base de 60%, 70% da tua capacidade física. O atleta é de 100 para cima, cara. Por que você vê muito atleta, às vezes, vomitando no treino? Porque ele tem que levar ao extremo. Tem que levar no limite. Tem que levar no limite. Então, assim, a gente não pode comparar a gente, seres humanos normais, a um atleta. Eu sei porque eu fui atleta, eu sei que eu estou falando, que eu vivi. Tipo de vida. É de domingo a domingo. Não tem folga, não tem refresco. Finalzinho do ano que tem as festas, você está de folga, mas está fazendo alguma coisa. Hoje em dia, o trabalho de força também está sendo muito utilizado, graças a Deus, coisa que eu sempre falei na época. Então, você tem que ter o trabalho de fisioterapia, tem que ter o trabalho de fisiologista, tem que ter o trabalho de médicos. É tudo isso englobado para o atleta. Olha só, por isso que eu falo que é mágico. Treinar o atleta é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Você pode mandar ele dar cambalhota, dar estrelinha, isso aqui ele vai fazer. Ele vai fazer. Lá na clínica a gente trabalha com o pessoal do remo, né? A gente pega atletas amadores. Então, cara? Cara, o interessante é isso. Eles fazem a preparação física. Que eu perguntei porque, assim, tem muita gente que tem a curiosidade de saber como que é. É maravilhoso. Não dá para você querer ter uma vida de atleta se você tem um trabalho que você fica 8 horas por dia sentado numa mesa. Isso. O atleta, ele tá 8 horas por dia treinando. É isso aí. Eu falo que existem os atletas da vida real, que somos nós, né? Que acorda cedo, pega ônibus, pega metrô, fica em pé, trabalha não sei quantas horas para voltar para casa dormir. E existem os atletas de profissão, de verdade. Profissão. Então, assim, gente, não se compare a um atleta. Você que corre final de semana, você não é atleta de verdade, você é um atleta da vida real. Tá? Que você precisa trabalhar, você precisa dedicar a sua vida para poder ganhar seu dinheiro. Então, você não vive disso. A partir do momento que você vive do atleta, do esporte, aí sim, você é um atleta. É bem diferente. É muito diferente. Cara, legal. Foi muito bom a gente falar sobre isso. A fisioterapia e a educação física, mais uma vez, são aliados. A gente trabalha em conjunto. Um complementa o outro. É um casal perfeito. Exatamente. Eu falo que o profissional de educação física, hoje em dia, graças a Deus, está evoluindo muito, né? Aquele que tem uma equipe interdisciplinar, né, para poder estar junto. Por exemplo, eu tenho você, um cara que eu indico... Eu tenho um cara que é um nutricionista que eu indico. Eu tenho um médico ortopedista que é de confiança, né? Então, quando você tem esse diferencial, até na área do personal, você se torna um cara diferente, porque você conhece algum? Não sei. Não, você tem que ter já no bolso, já com uma parceria, os profissionais da área de saúde para você indicar. O teu aluno pode sofrer qualquer tipo de acidente. Ele pode querer uma coisa diferente e você tem que ter essa opção.
É interessante. oferecer para ele. A gente precisa. Eu digo que é um casamento entre a educação física e a fisioterapia. E quem está ali gerenciando, o padre, vamos botar assim, é o médico. Isso, exatamente. Os padrinhos são os nutricionistas. Isso. Mas é isso a mesmo, galera. Rafael. É interdisciplinar, não adianta. Psicólogo. Exatamente, psicólogo também. Muito e, ó, coisa. você falou uma coisa interessante. Pós-pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, veio uma outra pandemia, né? Que é a pandemia mental, né? Sim. Muitos ficaram com depressão, ansiedade. E a fisioterapia e o exercício físico veio aliado a isso. Cara, para poder melhorar. Falando nisso, eu lembro de um quadro da minha mãe. Uhum. Assim que meu padrasto faleceu, minha mãe ficou numa depressão. Ficou bem claro. mal. Um amigo meu, que é fisioterapeuta também, só que ele dançava. Aí. Cara, botou minha mãe na dança. Muda, né, cara? Mãe, depressão, o que é isso? Exatamente. A minha mãe, é movimento. A minha mãe daquele dia que eu ligava, minha mãe estava em casa, chegava em casa, minha mãe estava em casa, eu saía para trabalhar, minha mãe estava em casa. Quando minha mãe entrou para dança, o social da atividade física é interessante. Porque ela tinha problema de joelho, tinha problema de coluna, estava depressiva. A minha mãe sumia. Vamos falar sobre parte de hormônios, né? As irizinas, né? Que estava tanto na época aí no auge, né? Irisina, endorfina. E todas as inas, eu falo que todas as inas que a gente precisa, né? Tá ali estimulando. O que vai estimular isso? É o exercício físico, é o movimento. Entendeu? É a parte da psicologia onde entra a psicologia. Exatamente. Minha mãe não chegou. Isso é legal. Os psicólogos também estão indicando. Sim. Vai fazer exercício físico, vai fazer movimento. Sim. Você não pode ficar parado. Os próprios médicos, fisioterapeutas. Cara, eu acho que a gente está subindo. Né? Eu falo que a educação física está subindo. Ah, Flávio, se vier uma outra pandemia hoje, aí, será que todo mundo vai conseguir trabalhar? Eu vou falar para você que não ainda. A gente vai chegar lá, mas a gente vai continuar batendo dar soco na ponta de prego, sabe? Sim. Porque ainda está difícil, mas nós está evoluindo. Isso está evoluindo, está crescendo. Essa junção, né, de você entender que você é um profissional da saúde. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. A questão da psicologia, eu vejo como tirando mesmo dos quadros, orientando. Mas a gente também atua um pouco como psicólogo, né? Sim, muito. Então vamos lá, pra gente terminar esse assunto aqui. Eu sou aquele cara que me empolgo, vou pra academia, melhoro. Pô, deu uma dorzinha de dente, deu uma festinha, já parei. Qual é a dica que você dá pra gente não parar? Então, o que você fala pra gente não desistir? Eu tenho uma frase que eu uso. Pra mim, tá? Tem uma frase que eu vou falar pra você, mas vou falar direcionada ali. Você prefere investir na sua doença ou na sua saúde? Verdade. Aí eu grilinho, cri, 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 cri. Por que eu falo você prefere investir na doença ou na saúde? Você prefere tomar remédio, ir para médicos, fazendo consulta, ou você prefere pagar a mensalidade da academia e treinar um personal? Porque às vezes as pessoas ficam assim, o personal é caro, né? Ah, é caro. Quanto que você paga no remédio de depressão por mês? Quanto que você paga nos remédios de pressão por mês? Quanto vocês pagam no remédio de cartilagem de joelho, esses da vida aí? Não é barato. Não é. Agora, existe um medicamento que é muito mais barato que tudo isso, que vai ser muito mais benéfico na sua vida, não só para você, mas para todo mundo que está ali no teu cerco, que é a atividade física. Ou melhor falando, exercícios físicos. Porque atividade todo mundo faz. Agora, exercício, nem todo mundo faz. Cara. Por quê? Vou falar por quê. Atividade, todo mundo sobe escada, todo mundo anda, todo mundo senta. Você faz isso involuntariamente. Uhum. Ah, eu faço atividade física. Sim, você faz. Agora, exercício você não faz. Eu sempre falo isso. O caminhar da tua casa até o metrô não é exercício. Não. É uma atividade. O exercício é se você conseguir... Ele pode se tornar. Pode se tornar. Como? Ó, a partir de hoje eu vou pegar 3 pontos de ônibus, vou estar com tênis específico e vou caminhar. Na semana que vem eu vou começar a correr esses 3 pontos. De 3 pontos vai se transformar em 4 pontos, 5. Isso. Então, quando você periodiza essa atividade, você tem um objetivo com ela de subir 10 andares, se torna um exercício. Esse é o então, papel do profissional de educação física. É isso aí, é um papel. Porque o fisioterapeuta só vai fazer ele andar até o ponto. É isso aí, só. Ele vai trabalhar só a mecânica. Não, muito legal. Quer dizer, o fisioterapeuta não, tá? Eu gosto de fazer a parte de reabilitação mesmo. Eu gosto de tirar o cara da cama e botar o cara em pé. Eu tenho uma amiga em São Paulo, Bruna Massaroto. Ela é
Eu falo que ela é a melhor de todas. Você depois vai acompanhar ela. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com fisiculturistas, ela é fisiculturista, ela trabalha nessas competições, acho que ela nem está competindo mais. E ela fala, ela é fisioterapeuta de formação, pós-graduada, doutorada, e ela assim fala, Flávio, desde sempre eu briguei com isso, isso é burrice. As pessoas têm de separar a fisioterapia e a educação física. E ela vai até um determinado ponto, ela passa, toma, tá aqui, agora é a sua hora. Caraca. Eu conheci ela na pós-graduação e ela virou minha amiga. Porque a fala dela foi tão assim, impactante. Falei, cara, isso eu quero para minha vida. Hoje ela virou uma amiga. Depois você vai conhecer ela que eu vou te apresentar. A gente, quando pega profissionais legais, a gente acaba criando um ciclo de amizade. Não tem como, né? Exatamente. E quando você quer, você vai ter que buscar. Sim. Sentadinho na cadeira em casa, você não consegue nada, cara. Você tem que estar estudando. Nós não somos profissionais da saúde. O que o médico faz sempre? Congresso, atualizando. Exato. A educação física também é isso. A fisioterapia também entrando nesse modo, quer dizer, há bastante tempo. Mas, sem falar de política, tá? Não, pelo amor de Deus. Não, mas esse último mandato do meu conselho, cara, tá tendo toda hora. Se você entrar no Crefito, tem cursinho disso, atualização disso. Cara. O workshop, tem várias coisas interessantes. Aí eu te pergunto, todos os fisioterapeutas sabem disso? Não. É igual na educação física. Falta mídia. Você que é profissional, né, eu acho que é fisioterapeuta também, que fica reclamando do conselho, para com isso. Vai procurar o que é melhor para você. Vai interagir para saber o que é o conselho, que às vezes ele nem sabe. O conselho não se preocupa com a minha hora-aula. Isso é uma burrice. Primeiro de tudo, o conselho não é responsável pela hora-aula. Quem é hora-aula é o sindicato. Começa por aí. Segundo, o conselho é responsável por fiscalizar e capacitar os profissionais. É o que ele faz. Então, ele não tem obrigação de brigar pela tua hora-aula. Não tem. As pessoas têm essa ideia errada, cara. Eu acho que o profissional não conhece muito bem o conselho. Não conhece nada. Sabe qual o papel, o que ele faz. E aí a gente vai brigar à toa, porque o paciente, o cliente não faz nem. E, Rafael, vamos ser bem sinceros. Quando você é um bom profissional, você está bem formado, você tem a tua carteira de cliente bem e está faturando bem, você quer saber de tudo menos do conselho. Isso é verdade. Você paga o conselho no ano tranquilamente, não reclama. Eu vejo, às vezes, alguns vídeos, algumas pessoas na internet, que é um absurdo, que é muito caro, 300 e poucos reais para o ano. Que não sei o que lá, blá. Mas paga, às vezes, 500 reais numa cerveja no final de semana. São escolhas. Prioridade, né? São escolhas. Então, quem você quer ser? Verdade. Né? Então, quando você trabalha, você tem um cliente, você, pelo contrário, você vai saber quem é. O que é o conselho, o que ele faz para mim, o que eu posso ajudar. O meu trabalho no conselho hoje, eu sou presidente da comissão da Zona Norte do Rio de Janeiro. É um trabalho voluntário, Rafael. Eu não ganho nada para isso. É mais pelo fato de informar mesmo. Né? Informar, ajudar, fazer com que a profissão cresça. Mas... Se a profissão crescer, cara, eu vou crescer junto. Legal, então, esse pensamento de eu vou trabalhar de graça, pelo amor de Deus. Cara, não existe isso. Se a gente voltando lá no início, a gente falou desse negócio da rincha. Antigamente a gente tinha profissionais de fisioterapia que faziam isso também. Um fala mal do outro para pegar o cliente do outro. E hoje eu vejo exatamente assim. Flávio, estou precisando de. Eu sei que você é profissional de educação física, está treinando profissional, mas eu estou fazendo beach tênis. Tu me indica alguém legal nessa área? Hoje a gente já conhece aquele profissional. A fisioterapia hoje também está tão grande que existem diversas áreas que a gente consegue indicar. É muito mais legal eu trabalhar com outros profissionais, que eu não vou ganhar nada indicando ele. Mas eu vou mandar aquele paciente para o lugar certo e ele vai falar, eu fui naquele fulano, ele me indicou um cara perfeito para fazer outra coisa. Isso. E isso eu achei interessante na profissão. Exatamente. A gente conseguiu divulgar, a gente conseguiu passar, a gente conseguiu ajudar o paciente, né? É em prol do paciente sempre. Lembra? Exatamente o que a gente falou, né? Não é você, aluno. É o aluno, é o paciente. É isso, cara. É sobre ele, né? Não é sobre a gente, né? É sobre você que está em casa. A gente tem a obrigação de estudar, ter conhecimento para poder aplicar. Só que o ego, né? Sim, eu sou o melhor. Graças a Deus, isso está melhorando bastante. Então, assim, às vezes eu vejo profissionais falando mal de... Quer ver uma coisa? Acontece casos na internet, né? Ou na televisão, de médicos. Tivemos um pouco tempo atrás um enfermeiro que abusava sedava, né? E abusava sexualmente das meninas que estavam sedadas, tendo filhos. Não sei se você lembra desses casos. Acho que eu lembro. O cara era médico. Era um anestesista. Cubano, isso. Não é isso? É isso. Quantos médicos foram na televisão falar mal dele? Nenhum. Ele só tem que ser banido. O CRM passou, deu uma nota, baniu, acabou. Agora, você que é profissional de educação física, vê um cara fazendo algum tipo de exercício diferente, você é o primeiro a falar mal dele. Não pode, cara. Você não pode fazer isso. É antiético. Então, você, primeiro de tudo, analisa, vê quem é o cara. Se você achou o exercício errado, pergunta para ele o que ele está fazendo ali. Você não sabe o que ele está fazendo, você não sabe por que ele está fazendo.
Então, antes de você botar o dedo e criticar, você para e observa. Porque a partir do momento que nós, profissionais, nós, fisioterapeutas, unir a força e apoiar o outro em vez de criticar, Sim. a gente vai ter a mesma moral que o médico tem hoje. Exato, o valor que tem. Ninguém questiona. Sabe a tal valorização profissional que a gente tanto busca? É assim que a gente vai buscar. É verdade. Entendeu? Em vez de criticar, você tem que ajudar. Procurar entender. E, se realmente o cara tá errado, o cara vai ser banido. A gente vai Nós não somos responsáveis. Ninguém tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O conselho que é responsável. Aí entra o conselho. Sim. Aí entra a denúncia, aí entra tudo aquilo que você é obrigado a fazer. Não ficar criticando o conselho. Não ficar... muito pouco. É muito bom reclamar dos outros, né? Muito pouco. Cara, foi um prazer conversar com você. Pelo amor de Deus, cara. Sério, é sempre bom conversar com os amigos, e principalmente de assuntos que a gente gosta. Eu falo que a gente sempre foi crítico, né, Rafael? A gente sempre perguntou por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê e pra isso quê? aí. Então, acho que é isso que leva a gente. Hoje você tá, fico mó orgulhoso desse programa teu, o Segredos da Físio. Eu acho maneiríssimo isso, que você divulga a tua profissão. Tá vendo? Você divulga a sua profissão, né? Em prol dos fisioterapeutas, mas num trabalho bem simples e bem tranquilo, cara. A intenção aqui é falar direto com as pessoas que não são profissionais. Eu tô falando para pessoa que quer fazer uma atividade física, para um paciente que está lesionado, que está querendo voltar. E eu quero que ele entenda que a fisioterapia vai ajudar, mas vão ter outros profissionais que vão dar seguimento no meu trabalho. Porque tem paciente que tem medo de sair da gente. E eu quero fazer isso. Eu quero liberar. Eu quero fazer a roda girar. É isso aí, eu entendo. E assim, cara, parabéns mais uma vez Obrigado pelo programa aí. É maravilhoso, muito bom. Quem quiser acompanhar um pouquinho o meu trabalho, né? Vai lá no Instagram, @Flávio Leal Treinador. Instagram, o X, Facebook, LinkedIn, tudo a mesma coisa. Flávio Leal Treinador. Só acessar lá, tem bastante coisa, principalmente nesse ramo do trabalho, né? Dicas para quem é funcionário, dicas para quem é profissional. Eu aplico esse método, eu dou curso, eu falo, eu rodo o Rio de Janeiro, rodo às vezes fora do Rio para dar o curso, para dar o congresso. Você que tem uma equipe também que quer contratar, só chamar lá que eu vou. E olha, gente, então foi isso aí. Obrigadão mesmo, Flávio. Valeu, irmão. Foi um prazer. Prazer foi meu. Galera, até o próximo. Esse programa foi um oferecimento dos Estúdios A e da RJ Fisioterapia Clínica e Osteopatia. Um abraço e até o próximo.